Basta saber o que aconteceu com William Sidis, né? Que foi o homem mais inteligente até agora conhecido na história, com QI de 250 ou mais, né? Que com 16 anos dava aula em Harvard e foi demitido de Harvard porque os alunos não aceitavam, olha só, os alunos não aceitavam ter aula com alguém tão novo, entendeu? Caraca, o mundo fez com que ele entrasse no ostracismo, saísse de tudo, né? Porque ele não aceitou o mundo, porque o mundo não aceitava, né? Ele não conseguiu usar a inteligência dessa pessoa. Eles tinham inveja, né? A última pessoa que conseguiu falar com ele foi uma mulher que ele provavelmente se apaixonou, né? E ela se aproximou dele e, afinal de tudo, ela era uma jornalista e publicou toda a história dele de uma forma totalmente deletéria, explicando, né, na matéria no jornal que aquele homem mais inteligente do mundo era uma pessoa muito triste. Então, era uma compensação, né? Pô, ele é o homem mais inteligente do mundo, mas não é tão bom assim. Então tá bom, beleza, vamos ficar felizes. Mais ou menos isso. E assim funciona. Infelizmente, esse é o funcionamento de muitas pessoas. Então, às vezes a pessoa que se destaca em algo, ela acaba de fato se afastando de algumas pessoas. É difícil no Brasil nós admirarmos pessoas com habilidades especiais. É mais fácil admirarmos os artistas, né? Esses consideramos muitas vezes com status de heróis. Agora, pessoas que têm habilidades, cientistas, pessoas que salvam outras pessoas, né? Como aquela professora que salvou os alunos da creche, são pessoas que são esquecidas, né? Escritores são esquecidos, autores são esquecidos. Então, isso nos leva a pensar que nós temos um perfil cultural. É um valor ético, ter pré-requisitos, exigências, praticamente pode ser considerado imoral, porque impede outras pessoas de conseguir acessar algo. A era da inveja de Ayn Rand abriu precedente para muita coisa, né? Por exemplo, num país como o Brasil, o comportamento do aluno numa instituição, de qualquer instituição de ensino, a era de Ayn Rand abriu precedente para muita coisa, a era da inveja, né? Por exemplo, em tudo está a era da inveja, você pode observar. Então, no status de discriminação, na exacerbação do direito da noção do politicamente correto, no encaixe de tudo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, a figura de um professor em qualquer instituição de ensino, ela é intocável, né? O professor, ele tem um status quo de respeito, né? Na realidade, não acontece como no Brasil, por exemplo, onde um aluno numa faculdade, numa universidade, pode, se ele quiser, tirar o professor porque ele está pagando. Simplesmente porque ele está pagando. Nos Estados Unidos, nunca, culturalmente, não vai acontecer isso. Porque se um professor for rigoroso, ele, na realidade, é retirado da instituição de ensino pelo aluno. O aluno pode, em alguns casos, em algumas universidades, os alunos chegam a ameaçar o professor de abaixo-assinado por causa de ter sido um bom professor, né? Então, realmente, isso é a era da inveja, né? Quando alguém se destaca ou faz um bom trabalho, ou o que é o bom trabalho, né? Quando você tem um objetivo profissional e executa bem esse trabalho, isso é um bom trabalho. Isso é hard working. E a era da inveja dificulta isso, né? A era da inveja abre precedentes terríveis, como bajulação, puxação de saco, né? Coisas que rolam muito, né, em um país que é governado dentro dessa perspectiva de era da inveja. Então, nos Estados Unidos, um professor tem uma autonomia muito forte, ele tem um respeito pelo que ele está fazendo. O aluno, né, desde pequeno, a mãe leva na escola, a mãe não entra dentro da escola. Ele é conduzido, o aluno é conduzido
pelos professores para dentro da escola, né? E isso é algo como normal. E nos Estados Unidos, no Brasil aqui não, né? No Brasil a coisa é bem diferente, né? Então o professor ele está abaixo do aluno em várias situações, em qualquer universidade, tá? Se o professor não entregar um diploma para o aluno, é capaz de o aluno não entregar, deixar com o seu monitor, por exemplo, é capaz de o aluno dizer que eu estou sendo discriminado. Qualquer coisa é discriminação nesse país, né? Então essa é uma coisa que tem que ser revista e é um dos motivos que eu não tenho muita intenção de ser professor mais. Porque é complicado ser professor no Brasil. Não pelo salário, mas também pela questão da desvalorização cultural. A inveja, ela tá, né, em qualquer coisa. Você não precisa ser rico, né? Se você desejar ser rico, você já vai ser alvo da era de inveja. Se você se dedicar a algo fortemente, e se especializar e obter algum destaque, você vai ser alvo. Se você tiver um grande sorriso, se a mulher for muito bonita, se o homem for bonito, se tiver qualquer qualidade, né, digamos, uma habilidade específica de tratar as pessoas, que venha fazer um diferencial com essa pessoa, se essa pessoa for simplesmente osso duro e dedicada e acordar cedo para trabalhar, nunca vão dizer que é esforço, né? Vão dizer que é sorte. E aí a sorte será motivo da inveja. Então fique atento, né? Até seu sorriso, sua satisfação pessoal, sua dedicação, seu suor, sua lágrima poderá fazer com que você se distingua e aí seja alvo da era da inveja. Os invejosos, eles apontam muito frequentemente as pessoas como arrogantes. E muitas vezes ou são arrogantes. As pessoas que perfazem a cultura da era da inveja, elas gostam de apontar os teus defeitos e não as tuas virtudes. Então, dê uma olhadinha mais sobre o que a autora da Era de Inveja fala sobre esse contexto numa entrevista realizada no século passado, tá? Dê uma olhadinha. May I bring up something that we were discussing during the commercial? The worst thing today is the attacks on ability. I call this today's atmosphere the age of envy, actually. And I ask you whether you would be attacked by people for your success. And I don't know whether you want to give the answer to the audience that you gave me. Yes, I am. Well, that's what I regard as the most immoral thing on earth. To attack a man not for his flaws, but for his virtues. Because to make a success of yourself in any line of rational activity is a great virtue. And people will attack you for exercising your ability, for hard work, for consistency, for ambition. And they will want to make you feel guilty of it. Mm-hmm. That is the greatest evil, according to my philosophy. And, wait, say that again. The greatest evil, according to your philosophy, is to attack an individual because of virtue. What I call it is to experience or act on hatred of the good for being the good. That is attacking people for their virtues, for their achievements, for anything they have which is a value, actually, not for their flaws and not for their evil. In fact, people who preach that are the ones who are mawkish about the evil people, the failures, the liars, the cheats. Everybody who is weak suddenly acquires some kind of value. But anyone who is a success has to be attacked for his success. And look at how you have been attacked. Oh, I know. How you have been criticized. There are many people in this country, forgive me, in this world who think you're daft. They don't. They want you to think that. A era de inveja, então, ela abre espaço para o coitadismo, para o vitimismo, por qualquer coisa eu me faço de leitão para mamar deitado. Então a era de inveja, ela faz algozes e vítimas, né? E muitas vezes faz das vítimas algozes, as verdadeiras vítimas algozes. Então, tudo
muitas vezes por causa do ego de algumas pessoas. Então, gênios foram, ou Tesla, o próprio Tesla, né? Vamos falar da quiropraxia do Oakley Smith, Manora Parkinson, Solona Worthy, eram gênios da quiropraxia e foram deixados de lado, né? Muitas autorias são deixadas de lado, né? Não são valorizadas, né? Porque simplesmente, né, para priorizar o ego de outros, certo? Então, o que era moral, o que era ético, deixou de ser considerado. Então, muitas vezes a falácia impera, porque uma pessoa pode não ser creditada pelo que a pessoa está falando, simplesmente por uma característica ruim que ela tem, que não é isso que está impedindo, mas é pelo que ela está falando de bom que está sendo banida, porque ela representa uma ameaça pelo seu potencial. Então, é isso.